Bom dia, galerinha do sétimo ano. Hoje a gente vai falar sobre células, né? Estruturas e suas funcionalidades. Quando a gente fala célula, né? A gente pensa primeiramente como uma estrutura que é essencial para a vida. Só que quais são as suas estruturas? Como ocorre o seu funcionamento? Elas são todas iguais? Então hoje a gente vai ver um pouco mais sobre essas estruturas, o comportamento, né, as suas atividades e como ocorre o seu funcionamento. Então, o termo célula, ele foi descrito, né, ele foi inserido no mundo científico pelo cientista Robert Hooke em 1663. Então, ele buscava compreender por quais razões a cortiça de madeira, né, num corte bem fino que ele fez utilizando o microscópio, por que a cortiça de madeira ela era tão leve? Então, ele foi então que ele utilizando esse microscópio composto, ele observou que porque a baixa densidade desse material era devido à existência de pequenos compartimentos. Então, quando a célula está viva, ela é totalmente preenchida, né? Quando a madeira, a árvore está viva, ela é bem densa. E depois da morte, depois de um tempo, quando você corta, ela fica bem mais leve. Então, ela perdeu o líquido e perdeu todas as estruturas que compunham aquele espaço naquele momento. Então, esses pequenos compartimentos, Hooke deu o nome de cell, né, em inglês, que significa cela. 2 anos depois, Hooke publicou a obra chamada Micrografia. Um grande número de pesquisadores passou a estudar as diversas partes dos vegetais e posteriormente dos animais. Assim, não demorou muito para que o citoplasma, uma substância do aspecto gelatinoso, fosse descoberto. Então, a gente fala teoricamente que a célula possui 3 unidades ali: membrana, citoplasma e núcleo. Só que não é tão simples assim. Temos muitas outras estruturas. A própria membrana plasmática, ela tem todo um aparato, né, toda uma estrutura que ela controla a entrada e a saída de tanto de solutos quanto de pequenas moléculas. Então existe dois tipos de comportamento com relação a esse transporte, né? O transporte passivo e o transporte ativo. Um com gasto de energia e o outro sem o gasto de energia. Que no caso a ATP, adenosina trifosfato, ou ADP, adenosina difosfato. Então, conseguintemente, Robert Brown, botânico escocês que viveu entre 1773 e 1858, constatou que em 1833 que a maior parte das células apresentava em seu interior uma estrutura de forma esférica, a qual chamou de núcleo. Nesta mesma época, observações e descobertas revelaram ainda a existência da membrana plasmática e da parede celular presente nos vegetais. Então a gente tem estruturas, como eu falei anteriormente da membrana, aí tem o citoplasma e tem o núcleo. O núcleo também tem uma membrana externa para proteger o material genético que estava lá, que está guardado lá dentro. Informação genética. Então, nesse momento eles ainda não sabiam disso. Quem tratava disso nessa época era Gregor Mendel, que fez os estudos, e até o momento esses estudos dele ainda não eram conhecidos, com o experimento de genética com as ervilhas no quintal de um mosteiro. Então, além dessas estruturas, né, tem uma diferença entre a célula vegetal e a célula animal, principalmente com relação a organelas, como o cloroplasto, e também com relação à estrutura parede celular, que só tem nos vegetais e que contém celulose. Isso vai dar uma certa rigidez e resistência mecânica com relação à perda ou ganho excessivo de água.
Então, a realização de diversos estudos microscópicos permitiu que os cientistas alemães Theodor Schwann e Matthias Schleiden postulassem a teoria celular. No final da década de 1930, após a realização de diversos estudos microscópicos, Schwann e Schleiden reuniram-se para discutir suas ideias acerca da organização dos seres vivos. Então, eles tiveram uma proposição aí de como organizar os seres vivos, né? Você não pode simplesmente organizar os animais junto com plantas, então é separado por grupos. Schleiden era botânico e tinha certeza que todas as plantas eram constituídas por células, sendo o mesmo verdadeiro para os animais. Segundo as observações de Schwann, dessa forma, Schwann e Schleiden eles sintetizaram as ideias sobre os aspectos estruturais dos seres vivos da seguinte maneira. Então, vamos lá. As partes elementares dos tecidos celulares semelhantes no geral, mas diferentes em função. Pode ser considerado certo que a célula é mola mestra universal do desenvolvimento e está presente em cada tipo de organismo. A essência da vida é a formação da célula. Então ele está falando aí que a célula é a unidade estrutural básica de um ser vivo, tanto quanto pode ser planta, animal, bactéria, fungo, entendeu? O que vai acontecer é que existem diferenças entre as células, né? Isso tanto de um grupo taxonômico, né? Dos animais, por exemplo, para as plantas, tanto de animais para bactérias, plantas para fungos, e ainda tem essas diferenças desses tipos de células. Mesmo no próprio organismo humano, a gente tem células epiteliais e tem células musculares, células ósseas, células nervosas. Então, temos divergências entre as estruturas ou o formato dessas células. O que é a célula, então? A célula é a unidade estrutural, funcional e fundamental dos seres vivos. Então, na teoria, não é possível existir vida se não houver uma célula. Assim como o átomo é a estrutura essencial dos elementos químicos, né, estruturas químicas ou físicas, se de alguma maneira a estrutura celular é destruída, a função da célula também é alterada. Então, ela morre e acabou a vida naquele momento. Então, a gente tem, com relação a algumas estruturas que vão diferenciar. As células elas podem se dividir em dois grupos, né, de maneira mais grotesca, mais geral, que são as células procariontes e as células eucariontes. As células procariontes foram as primeiras células, são mais antigas, mais arcaicas. E as estruturas também não são poucas, não, em comparação aos eucariontes. Mas ainda assim, muitas delas ocorreu o processo evolutivo, dando origem assim às células eucariontes. Então, com relação às estruturas, a gente vai ter envoltório nuclear, DNA, cromossomos, núcleos, com relação à divisão celular também vai ser diferenciada, ribossomos, endomembranas, mitocôndrias, cloroplastos, parede celular e o processo de transporte, que temos a exocitose, que é para fora da célula, e a endocitose, para dentro da célula. Assim como o citoesqueleto, que é como se fosse vigas de sustentação de uma casa, estruturas de sustentação como canos, dentre outras coisas. Então, nos procariontes, as células vão ser bem mais simples, né? Deixa eu ver, com relação ao material genético, ele tem uma fina camada de proteína protegendo ele, enquanto que nos eucariontes, que são as células mais recentes, né, evoluídas das procariontes, elas possuem um núcleo protegendo esse material genético. Assim como as mitocôndrias nos procariontes não existe,
e nos eucariontes existe. E quando se fala em mitocôndria, ocorreu um processo chamado de fagocitose ou endossimbiose, que está relacionado ao fato de que em algum momento da história evolutiva, uma célula procarionte acabou fagocitando, fago de comer, uma outra bactéria, né, uma outra célula procarionte, e acabou por não digerir. E essa célula que foi fagocitada, ela acabou tendo um processo de endossimbiose. O que acontece? Dentro da célula, tendo uma relação com a outra célula que acabou fagocitando ela e realizando uma determinada função em que uma estava auxiliando a outra. Posteriormente, o que a gente tem? A parede celular. A parede celular, ela possui, que nos procariontes, né, a parede celular ela é presente e é formada por peptidioglicanos, que é uma camada interna, e uma camada externa com estruturas denominadas fímbrias. A função: proteção mecânica e controla as trocas de substâncias. Essa parede celular também para os procariontes vai auxiliar em quê? Na proteção contra meios adversos, onde, por exemplo, uma bactéria que entra no meio inóspito, por exemplo, ou que está causando algum tipo de infecção em uma pessoa, a pessoa acaba ficando doente, febril, vai tomar algum antibiótico, e por isso que os antibióticos devem ser tomados regularmente, no horário correto. Por quê? O que acontece? Se você toma um medicamento fora, né, do horário, a bactéria vai acabar se adaptando, né, com relação àquele medicamento, e depois a pessoa vai ter que tomar medicamentos cada vez mais fortes. Então essa parede celular, ela consegue ter uma resistência contra antibióticos ou mesmo contra os anticorpos, que são células de proteção do organismo humano. As células eucariontes, né, a parede celular, ela é composta por celulose e ela só existe nas células vegetais, podendo ser dividida em primária e secundária. A função: proteção, resistência, absorção, transporte e secreção de substâncias. Então, o que acontece com as células animais, por exemplo? As células animais, quando elas tendem a ficar num meio hipertônico, ou seja, onde o meio que ela se encontra é mais salínico, ela acaba perdendo água de dentro da célula para fora. Enquanto que no meio hipotônico, ou seja, menos salina do que dentro da célula, ela acaba absorvendo água do meio externo para dentro dela. E isso faz com que ela turge em si e acabe por explodir, estourar, romper a sua membrana. No contrário, quando é hipertônico, ela tende a murchar e perder água para o ambiente. Nas células vegetais, ocorre a presença da parede celular, que vai ser importante justamente para isso. Ela vai ter uma resistência muito maior. Além da membrana plasmática, ela possui essa parede celular, que é de celulose e tem grande resistência. Se a água começar a ir para dentro da célula, do meio externo para interno, que o meio é hipotônico, a célula vai encher, mas não vai estourar, não vai ocorrer a lise, que é a quebra da membrana plasmática. Então, essa parede celular vai evitar que a célula se rompa. Assim como no meio hipertônico, ela vai impedir que a água saia de dentro da célula, ou seja, que a célula perca água. A membrana plasmática consiste num fino envoltório presente em todas as células, observável ao microscópio eletrônico. Sua composição química envolve fosfolipídios, proteínas e também glicídios. Em células animais, além dessas moléculas, observamos o colesterol, que é responsável pelo aumento de sua fluidez. Então, ela é bem maleável e pode ter várias funções, como ser usada como pseudópodes, né, falsos pés, para fagocitar, também para
se alimentar, assim como também proteção ali da membrana do citoplasma e do núcleo. A membrana plasmática consiste num fino envoltório presente em todas as células, observável ao microscópio eletrônico. Sua composição química, né, já falamos. Então, a estrutura básica da membrana plasmática ela é similar a outras membranas da célula, que circundam as organelas do sistema de endomembranas. Então, organelas são estruturas internas que têm determinadas funções de digestão ou produção de energia, dentre outros. E isso vai ser diferente de um organismo, de uma célula para outra. As procariontes não têm o sistema de endomembranas, enquanto que nas células eucariontes temos o sistema de endomembranas. Por exemplo, a mitocôndria é uma organela, que é dentro daquele exemplo que eu falei anteriormente, ela foi fagocitada, e ela é importante na produção de energia ou também de processo de respiração celular, como é chamado, que é a produção de ATP, adenosina trifosfato, que é utilizada em processos químicos para a produção de energia da célula. Então, a estrutura básica da membrana plasmática é similar de outras organelas da célula que circunda as organelas. Sistema de endomembranas, inclusive a membrana nuclear, as mitocôndrias e os peroxissomos. Funções: proteção, movimento, sensor ambiental, controle da entrada e saída de substância, o transporte, pode ser passivo ou ativo, coordena a síntese e o agrupamento dos microfibrilas da parede celular, isso no caso dos vegetais. Então, né, na estrutura da membrana plasmática, a gente pode observar três estruturas. A gente pode, no caso também, como eu posso dizer, substâncias, como carboidratos, lipídios e proteínas. Os tipos de transporte das moléculas para o interior da célula pode ser o transporte passivo, por difusão ou por osmose, ou seja, não há o gasto de energia. A própria membrana plasmática faz a seletividade ali de forma bem simples e sem o gasto, né, de ATP, de energia, para poder fazer esse transporte dessas substâncias. Como eu falei anteriormente, a questão tem como a água, que acaba entrando ou saindo bem facilmente, que no caso é difusão facilitada. O transporte ativo, que é quando o transporte das moléculas envolve a utilização de energia pelo sistema, na forma de adenosina trifosfato, ATP. A movimentação das substâncias se dá contra o gradiente de concentração, ou seja, o gasto de energia para... Se o meio está hipotônico, onde a água deveria e nutrientes acabariam por ter que entrar, na verdade, a célula gasta energia para que retire de dentro dela para fora. Então, a gente tem um gasto porque está indo em direções opostas. O meio hipotônico, a célula, por exemplo, estaria absorvendo água, só que aí a célula está utilizando energia para retirar a água de dentro da célula para ela não estourar, no caso dos vegetais, por exemplo. É algo semelhante ao processo químico da bomba de sódio e potássio. Então, partículas maiores não conseguem atravessar a membrana plasmática, mas podem ser incorporadas à célula pela própria estrutura da membrana celular, ocorrendo assim a formação de vesículas, que é o processo de fagocitose, como eu já falei anteriormente. Esse processo é denominado de endocitose e ocorre por dois mecanismos. Então, endocitose, fagocitose, porque ela engloba, faz uma vesícula, engloba, fecha, e depois de capturada, ela leva para dentro da célula. Então, temos a fagocitose. Neste processo, a partícula pode ser ingerida quando toca na membrana celular, formações de projeções chamadas de filopódios. E a pinocitose, que é o processo utilizado pela célula para englobar porções de fluidos extracelulares e pequenas moléculas. Neste caso, a membrana sofre um processo de invaginação, ocorrendo a formação de pequenas vesículas. Então, com relação a essas estruturas, né, tem toda a questão de gasto de energia ou mesmo não, dependendo do processo, se é passivo ou ativo.
E aí a gente vai ter a matriz citoplasmática, que é o citossol e eloplasma, o citoplasma, né? A membrana plasmática até o envoltório, que no caso aqui corresponde à região do citoplasma, que vai da membrana plasmática, ou seja, da periferia da célula, até o centro, perto do envoltório nuclear. Apresenta diversos tamanhos e sua área depende do tipo de célula, atividade metabólica, resposta ao meio ambiente. Em média, o citossol representa 50% do citoplasma. Tal porcentagem é maior nas células embrionárias e nas menos diferenciadas. Então, a aula de hoje foi sobre as estruturas das células. Na próxima aula, a gente vai continuar deste ponto falando sobre a questão do citoesqueleto e a motilidade, o movimento da célula. Até mais, galera. Bom dia.